Vamos trabalhar então agora com as referências, os casos específicos das referências. Eu trago para vocês alguns exemplos então. Primeira obra que a gente vai trabalhar é o livro, né? É o material mais consultado, mais utilizado como fundamentação do nosso estudo. Então, como nós obedecemos essa ordem de apresentação? Apresentamos primeiro o sobrenome, o prenome do autor, título da obra, o título vai ser destacado. Se houver subtítulo, ele vai ser separado do título por 2 pontos. Na sequência, cidade, também separada por 2 pontos. Editora, separada por vírgula e o ano. Acompanhe esse exemplo comigo. Nós temos aqui café, então o sobrenome da autora é Café, todo ele em maiúsculo, separado por vírgula do prenome. Então, Sônia. O livro das virtudes, é o nome do livro, é o livro das virtudes. Esse material vem em negrito, vem em destaque. São Paulo, a editora Pensamento, ano 1992. Nesse próximo exemplo, vocês vão perceber que são 3 autores na mesma obra. Então, a gente apresenta o nome dos 3 autores, todos eles separados por ponto e vírgula. Então, Vamber, Luiz Rodrigues, separado por ponto e vírgula do próximo autor. Almeida, Flávio Renato Correia, ponto e vírgula. Talamini, Eduardo. Então, sempre o sobrenome em destaque, ele em maiúsculo, e na sequência o prenome. O título do livro, Curso Avançado de Processo Civil, cidade, editora e o ano de publicação. Uma outra forma que a gente pode utilizar é a gente usar apenas um capítulo de um livro para compor o nosso material. Como é que fica, então, a elaboração dessa referência, já que eu não usei o livro como um todo, não li esse material inteiro? Eu trabalhei especificamente com um capítulo, com uma parte dessa obra. Então, nós vamos trabalhar com o sobrenome e o prenome do autor deste capítulo. O título do capítulo, ele não vem em destaque, porque ele não é a informação principal. Então, sobrenome, nome e título do capítulo que você usou, vem a expressão in, IN. 2 pontos, quer dizer, dentro de, está dentro desta obra. E aí sim, o sobrenome e o nome do autor do livro, ou do organizador dessa obra. O título do livro, esse sim vem em destaque. Se tiver um subtítulo separado por 2 pontos, a edição, o local e o ano da publicação. Depois desse ano, dessa data que você informou, você vai indicar a página inicial e a página final do capítulo. Tá? Então, você especifica exatamente quais foram as páginas que você utilizou, que foram úteis para a elaboração do seu material. Nesse exemplo, nós temos, então, Cunha Maria Isabel. Ela escreveu um artigo que se chama Avaliação da Aprendizagem no Ensino Superior. E esse material, esse capítulo, está dentro de um livro que foi organizado pelo professor José Dias Sobrinho e pelo professor Dilvo Ristoff. Então, eles são os organizadores desta obra. Qual é a obra? Universidade Desconstruída. Então, esse é o título, essa é a informação que deve vir em destaque. Então, eles vai estar em negrito, separado por 2 pontos o subtítulo, Avaliação Institucional e Resistência. Aí informa a cidade, Florianópolis, a editora Insular, ano 2000, e a página que inicia e termina esse capítulo. Então, da página 181 até a página 191. A outra forma, outro material que a gente pode usar para compor a nossa listagem de materiais, de obras consultadas, é a gente buscar em dissertações e teses. Então, como é que a gente cita essas obras? Desde que elas já tenham sido avaliadas, não tem problema nenhum de você utilizar esse material como base no seu estudo. Então, você inicia com sobrenome e nome do autor dessa dissertação, da tese ou de uma monografia, o título desse material e separado o subtítulo. Então, novamente, o título vem em negrito ou itálico ou sublinhado, vem em destaque, e o subtítulo se houver. O ano que você submeteu esse trabalho para análise, o número de folhas que compõem esse material, a indicação do tipo de documento, se ele é uma tese, se é uma monografia, se é uma dissertação, se é um trabalho de conclusão de curso, qual grau, então é um bacharelado, é uma licenciatura, é um mestrado, é um doutorado, a área de concentração, então, é dentro da área do direito, é dentro da área da educação. Então, toda essa informação dentro do parênteses, a instituição que você está submetendo, que esse material foi submetido, local em que a cidade dessa instituição está localizada e a data da defesa, mencionada na folha de aprovação. Então, são informações que você tem que buscar para que sua referência fique bem completa. Nesse exemplo, acompanhe comigo. Então, a autora é Estela Wagner, vem o sobrenome em maiúsculo, e seguido pelo prenome.
O título da monografia, Mediação Familiar, uma nova proposta para o implemento da obrigação alimentar. Foi apresentado no ano de 2008, continha 108 folhas, era um TCC, buscando a finalização do curso em Direito, buscando a graduação em Direito, apresentado na Faculdade Dom Bosco, em Curitiba, no ano de 2008. Uma outra fonte para você buscar informações, para você enriquecer o seu trabalho, é a utilização de artigos ou de material de periódico, né? Geralmente são materiais mais atuais. Isso enriquece muito a sua base de consulta. Para indicar esse material, a gente vai utilizar sobrenome e nome do autor, do artigo. O título do artigo não vem em destaque, então vem o título e um subtítulo, se houver, sem destaque. O título do periódico, esse sim vai ser negritado, vai ser destacado. O local, número do volume, número do fascículo, página inicial e final desse artigo que você trabalhou, o mês ou a periodicidade desse periódico e o ano em que ele foi publicado. Nesse exemplo, nós temos aí o Cristiano Dionísio, então Dionísio, que é o sobrenome, nome do autor, Cristiano, o título do artigo que ele publicou, o Direito à Educação como o Direito da Personalidade. Esse material foi apresentado, foi divulgado pela Revista Jurídica da Faculdade de Direito, que é uma revista da Faculdade Dom Bosco. Então, qual a cidade? Curitiba, volume 3, número 5. Observem aí como é que a gente está trabalhando com a abreviatura. Então, o volume é representado apenas pela letra V, o número pela letra N, né? Página inicial e final desse artigo, página 80, página 95. A periodicidade dessa revista ela é semestral, então é de janeiro a junho do ano de 2009. Para alguns assuntos, alguns temas, é interessante trazer notícias, reportagens no jornal, por ser um material mais atual, né? mais do dia a dia. E alguns temas vão depender extremamente dessas informações mais atuais para compor, para enriquecer o debate que você está levantando ali no seu material, na sua monografia ou no seu artigo. Como é que a gente faz referência, então, de material, de reportagem de jornal? Nós vamos começar com o sobrenome ou nome do autor, o título e subtítulo, se houver, não é essa informação que vem em destaque. O que vem em destaque é o título do jornal, o local, o dia, o mês e o ano dessa publicação. Como o jornal tem uma periodicidade diária, a gente precisa informar dia, mês e ano. Você vai apresentar um número, ou um título do caderno ou seção, se houver, ou um suplemento, e a página inicial e final dessa reportagem, desse artigo que você está utilizando na produção do seu referencial teórico. Acompanhe comigo nesse exemplo. Então, a gente tem aí o Morin, Edgar Morin, o título do artigo dele, A Ciência Total. Ele é da Folha de São Paulo. Como no próprio nome já apresenta, o nome do jornal já apresenta a cidade, a gente não repetiu aí São Paulo. Fomos direto para a data, 6 de setembro de 98, no Caderno Mais, da página 5 à página 11. Nesse exemplo que vocês estão acompanhando comigo, é um material, é um artigo publicado pela Gazeta do Povo, mas não tem um autor responsável. Eu posso usar, não tem problema nenhum, porque a Gazeta do Povo tem um conselho editorial que garante as informações que ali foram apresentadas, então você não tem problema em usar um material que não tenha uma autoria específica, e você referencia esse material começando pelo título. Então, a primeira palavra do título é que você vai colocar em letra maiúsculas. Então, nesse exemplo, tudo, então a palavra tudo está toda em letra maiúscula, anda fora de foco. Gazeta do Povo, nome do jornal, ele que vem em negrito. Como pelo nome do jornal a gente não consegue saber qual é a cidade, nós apresentamos então Curitiba, o dia, o mês e o ano, então 13 de janeiro de 2001, Caderno G, e um artigo que estava em apenas uma página. Então, página 1 é onde a gente encontrava essa informação. Uma outra fonte de pesquisa é você trabalhar com os materiais que estão na internet, então um artigo online. Até pela facilidade que nós temos hoje, a velocidade que nós temos hoje de publicação desse material é uma fonte riquíssima para você utilizar, desde que você esteja utilizando sites confiáveis, informações que podem ser ali, sim, tidas como confiáveis, fidedignas. Então, você não coloca em risco o seu trabalho porque está trabalhando com fontes duvidosas. Então, como é que a gente referencia material tirado da internet? Nós vamos trabalhar com o autor, então, sobrenome e nome do autor, o título e subtítulo, se houver, a fonte, então, qual é o nome do site, né? Se ele for o material, se é um site conhecido, ele se responsabiliza por aquela informação, o endereço eletrônico e a data de acesso. Você vai ter que colocar o dia, o mês e o ano. A BNT não trabalha mais com a hora da publicação, apenas a data é suficiente para a BNT.
Então, nesse exemplo, nós temos aí a Daniela Lutzky, que trabalhou com o artigo Competência Civil, disponível nesse endereço eletrônico, e foi acessado, esse material foi acessado em 9 de maio de 2010. No exemplo seguinte, a gente tem aí Veiga Filho, né, o João escrevendo o material. O título do artigo dele é Universalização da Informação. Foi publicado no site E Ciência da Informação. Então, o nome do site é que vem em negrito, é ele que vem em destaque. Esse site, então, está localizado na cidade de Brasília. Tem um volume, então, o volume 30, número 1. A periodicidade dessas informações é de janeiro a abril, então, de 2001. Na sequência, a gente apresenta o endereço eletrônico e, após isso, a data de consulta. Então, o acesso foi no dia 16 de janeiro de 2002. Conforme o assunto que você estiver trabalhando, é importante trazer as leis que determinam o que é possível, o que é permitido. Então, é uma fonte de consulta, sim. Como é que nós vamos trabalhar com as leis? Como é que nós vamos referenciar as leis utilizadas no nosso trabalho? A gente entra sempre pela jurisdição. Então, ou o nome do país, ou o estado, ou município. Né? Então, se ela é uma lei nacional, vamos entrar com Brasil. Então, a palavra Brasil, toda ela em maiúsculo. Na sequência, o título, o número da lei, ou o decreto que você vai estar trabalhando, e a data dessa ementa. Então, lei número tal, trazemos na sequência a ementa, o que ela dispõe, o que ela altera, e daí, na sequência, os dados de publicação. Se é um documento impresso, quem é a editora, qual foi o ano, ou se é um documento eletrônico, o endereço eletrônico. Acompanhe esse exemplo comigo. Então, no caso, estamos trabalhando aí com a Lei de Educação. Então, Brasil, a palavra Brasil toda em maiúscula. Lei número 9394 de 96. Então, o número da lei e a data da sua publicação é toda em negritada, toda em destaque. Na sequência, a gente tem qual é a ementa, tá? Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Foi um material que foi consultado online pelo site do Planalto, então qual o endereço eletrônico e a data em que esse material foi acessado. Então, podemos observar aí alguns exemplos, alguns casos específicos da utilização das referências. Qualquer dúvida, consulte sempre a norma técnica, é a NBR 6023 de 2002. Ela traz vários exemplos. Eu escolhi alguns, selecionei os mais utilizados como materiais consultados para a elaboração de artigos, de monografias, dissertações, teses. Então, são obras que geralmente são os tipos de obras que são consultados, mas são previstos todos os materiais, como são materiais, partituras, fotos, filmes, reportagens, todos eles têm uma especificação técnica de como você trazer essa referência para que o leitor do seu trabalho tenha acesso a essa informação, caso ele deseje. Concluindo, então, fechamos o assunto das referências. Então, o que são referências, que elementos compõem, aonde elas podem ser apresentadas e que formas, em momentos e em que ordem essas informações são trazidas para o leitor, seguindo a ABNT, a norma técnica. Obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.